Boa noite. É um prazer para nós darmos início a mais uma atividade do primeiro encontro de artes do IFMG Campus Salinas, que está sendo realizada pela Biblioteca Iraci Arinho Lisboa, através do projeto Conexão Bíblia. Meu nome é Marina Cardoso, sou aluna de matemática do Campus Salinas. Gostaríamos de agradecer o apoio do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do Campus Salinas, dos Núcleos de Atendimento a Pessoas com Necessidades Específicas e da Pró-Reitoria de Extensão. Gostaríamos também de lembrar que este evento possui intérprete em Libras e hoje contamos com a presença do intérprete Nailson. Pedimos por gentileza aos participantes que coloquem seus nomes e e-mails no chat para que possamos emitir o certificado e que mantenham seus microfones desligados. E lembre-se, este evento está sendo gravado. Agradecemos a presença de todos e todas e convidamos agora para a palestra Educação e Cultura, com Pedro Braga, professor e artista que possui pesquisa nas áreas de educação, performance, estética e artes cênicas, que agora dará continuidade a este evento. Muito obrigada. Muito obrigado, Marina. Boa noite a todos. Então, a gente está aqui, né, nesse contexto dessa mostra, desses seminários, com muitas pessoas importantes falaram aqui sobre arte ao longo dessa semana, e hoje a gente está, né, finalizando já essa série de encontros e de lives sobre arte. Depois da minha fala vai ter mais um evento, né? Acho que é mais um evento dessa mostra. Então é um prazer muito grande estar aqui. Eu sou professor agora, contratado lá no IFNMG de Diamantina, no norte de Minas Gerais, e eu estou atuando lá na parte de teatro, né? Lá a gente tem cursos técnicos na área de teatro, e é desse lugar que eu estou falando, né? Pelo qual eu fui convidado para estar aqui hoje. Bueno, muito obrigado a todos e boa noite por estarem aqui, né? Sexta-feira, ainda que ninguém possa sair de casa, estejamos todos confinados, é sempre um prazer ter as pessoas próximas, sobretudo as pessoas, tantas pessoas conhecidas, alunos e parceiros de pesquisa e trabalho que estão aqui nos assistindo hoje. Então, muito obrigado a todos. Bom, foi me dado um tema, né, que é esse tema bem amplo, que é educação e cultura, né? Duas palavras que englobam tanta coisa. E eu precisei escolher, então, um lugar para falar sobre educação e cultura, e eu escolhi falar, basicamente, sobre de que forma a educação da cultura, ou a educação das artes, dentro da ideia de cultura, pode ser repensada hoje em dia para a gente pensar a arte para além dos estereótipos, para além do padrão, para além do que a gente ouve dizer, né? Ouve falar. Então, o que eu vou pedir para a gente hoje é para a gente fazer um exercício de pensar paradoxalmente. O que significa isso? Significa que, em alguns momentos, eu vou dizer uma coisa e depois eu vou dizer o contrário do que eu disse. E eu vou considerar que esses dois pensamentos podem ser verdadeiros. Ou seja, significa dizer sim e não, ao invés de sim ou não. Feita essa introdução filosófica, eu quero dizer que, conforme eu for falando, eu preparei umas coisinhas aqui, como bom nerd que sou, para falar para vocês, mas conforme eu for falando, vocês podem ir colocando perguntas aí no chat, e daí no final eu leio essas perguntas e a gente faz um bate-bola, tá bom? Bom, eu queria começar dizendo que eu penso que a arte, ela é uma coisa que está necessariamente dentro
da cultura. O cineasta francês Jean-Luc Godard, ele disse uma vez uma frase, e quero começar com essa frase. Ele falou assim: a cultura é a regra, a arte é a exceção. Então, gostaria que a gente pensasse um pouco sobre essa frase. Para mim, ela pode ser interpretada de duas maneiras, pelo menos. Você pode entender, por exemplo, que ele está opondo a arte à cultura como duas coisas que fazem parte de esferas distintas. Então, nesse caso, a cultura seria aquilo que é a regra, no sentido do que é o lugar comum, daquilo que expressa o pensamento hegemônico, ou seja, o pensamento da maioria das pessoas. É uma abordagem negativa da cultura, no sentido de que ela enxerga a cultura como sempre sendo sempre sinônimo de cultura de massa, de indústria cultural, ou de alguma coisa que expressa apenas os estereótipos culturais. E, em oposição a isso, a arte seria a exceção, ou seja, aquilo que expressa a diferença, as opiniões divergentes da cultura. Então, nesse sentido, a arte ela ocuparia um lugar especial. Por que eu não gosto dessa interpretação? Porque eu acho que ela cria uma dicotomia entre a igualdade da cultura e a diferença da arte, entre aquilo que é o comum e aquilo que seria o especial. Quase como se o artista fosse alguém que tivesse acesso a uma posição privilegiada e visse o mundo de forma melhor ou mais especial que os outros. Eu não gosto dessa visão porque ela cria uma hierarquia entre a arte e a cultura. Mas eu confesso que essa interpretação ela é bastante possível. Sobretudo, se a gente considerar que esse cineasta, né, o Godard, um cineasta francês que disse isso, ele teve presente no centro de muitos movimentos, né, que se disseram final dos anos 60, 70, contraculturais, né? A ideia de contracultura aponta justamente para essa ideia de achar que alguém pode estar fora da cultura, ou seja, ser uma exceção à cultura e, portanto, trabalhar contra a cultura. Por que eu acho que esse pensamento tem problemas? Porque, como seres humanos, nós somos seres complexos, né? Em algumas atitudes, em alguns pensamentos nossos, a gente pode até se opor à cultura hegemônica. Mas em outros, nós estamos absolutamente absorvidos e imersos nela. E mesmo quando nós somos diferentes, ou seja, quando a gente expressa uma diferença com relação ao pensamento hegemônico, a gente só expressa esse pensamento porque nós somos capazes de fazer uma crítica interna à cultura. Ou seja, é justamente porque nós vivemos na cultura, como se ela fosse o ar que a gente respira, que nós conseguimos, às vezes, estabelecer uma crítica, ou um distanciamento, ou um tensionamento em relação à cultura. Então, eu entendo que qualquer pensamento de exceção, ou seja, qualquer pensamento da diferença, que se coloque como uma diferença, só existe no interior da igualdade, e não fora dela. Então, é impossível, na minha opinião, se achar completamente fora da cultura, se achar completamente sem pressupostos, fora da sociedade ou fora de todo o pensamento hegemônico. O Joel Rufino foi um escritor, historiador carioca. Ele era um grande pensador, pesquisador da cultura africana e afro-brasileira. Ele dizia que ele não gostava de pensar a cultura negra, né, como resistência, como cultura de resistência, para se referir ao movimento negro. E por quê? Porque ele dizia que toda cultura que tenta estabelecer, mesmo que ela tente estabelecer uma diferença, ou seja, um posicionamento crítico com relação à cultura hegemônica,
ela também absorve parte dessa cultura hegemônica de forma consciente ou inconsciente, mas ela está sempre em um diálogo muito mais complexo do que simplesmente resistência. Isso sem falar que, quando um movimento contracultural surge, ele acaba criando a sua própria cultura interna do movimento, né? Ou seja, dentro de um movimento artístico que se entende como contracultural, por exemplo, se cria uma cultura própria que se retroalimenta e que dentro dela você não é a exceção, você é a regra. Você é a repetição de um padrão de códigos que aquele microcosmo cultural cria para si próprio. Assim como dentro do movimento negro, dentro do movimento gay, dentro das esquerdas, dentro de cada um desses movimentos que são contraculturais, porque eles se opõem, de certa forma, a um padrão cultural hegemônico, se cria uma microcultura que se organiza a partir de regras próprias. Tão próprias que, às vezes, o discurso que é produzido no interior dessas microculturas não consegue sair, não consegue afetar quem esteja fora daquele círculo. Porque se cria uma língua interna àquele movimento que é incapaz de dialogar ou de afetar aqueles que se acham fora daquele microsistema cultural. Então, eu gosto de entender a frase do Godard, a cultura é a regra, a arte é a exceção, a partir da pressuposição, né, do pressuposto de que a exceção mora sempre, inexoravelmente, dentro da regra. Ou seja, a exceção se cria justamente e por causa da regra. E a sua capacidade de transformar a regra reside justamente na sua capacidade de afetar, de dialogar com a regra a partir de dentro. E esse diálogo, né, entre a exceção e a regra, entre a arte e a cultura, não é pacífico. Quase sempre não é pacífico. Ou seja, não é porque eu me vejo obrigado a dialogar com a cultura hegemônica, porque eu estou inserido nela e que eu me reconheço dentro dela, que eu tenho que abandonar os meus princípios, a minha ética, que é o que me faz ser diferente. Mas esse diálogo, ele tem que ser de escuta e resposta, ou seja, eu gosto de pensar nisso como a capoeira, né? Não é só arte marcial, mas é também. Não é só uma dança, mas é também. É dança e luta ao mesmo tempo. Essa relação tensa entre a exceção, né? Aqueles que se acham na contracultura e a cultura. Um outro problema que a gente pode colocar aí é quando um sistema cultural que tem as suas próprias exceções internas encontra e se choca com outro sistema cultural completamente diferente. Por exemplo, por muito tempo, a palavra cultura, ela foi sinônimo de boa educação. Então, as pessoas dizem, aquela pessoa é culta, ou aquela outra não tem cultura, ou ainda, o funk não é cultura, né? De onde vem esse pensamento? Ora, vem da ideia de que a cultura seria uma coisa pré-determinada e imutável, que cultura é só aquilo que é o hegemônico e que a cultura do outro não é cultura. Então, cultura é a minha MPB, a minha música erudita, funk não é cultura. Por quê? Porque não está nos sistemas de educação, porque é a expressão de pessoas sem educação, essa é a visão. Mas esse pensamento é equivocado, porque ele ignora que o funk seja a expressão cultural de um povo que criou dentro do sistema das suas formas de vida, em diálogo difícil com a cultura hegemônica, a sua própria forma de expressão artística, que inclusive se apropria de forma bastante complexa de vários elementos da cultura hegemônica. Então, a partir disso, não existe não ter cultura, né? O que existe são sistemas culturais hegemônicos e exceções que se criam dentro desses sistemas culturais e choques, negociações, lutas entre sistemas culturais, que podem ser de diálogos mais pacíficos, de trocas, mas também pode ser de conflito e até de dominação cultural, colonialismo, apropriação cultural, para usar uma palavra que
tá bastante corrente, que é justamente essa tentativa de anulação da cultura do outro através da apropriação. E daí, a gente chega num ponto central para mim, que é o seguinte: é preciso abandonar essa ideia, que muitas pessoas têm ainda, de que arte e cultura são coisas boas, necessariamente. Ou seja, a cultura e a arte não são coisas boas ou más, não são uma questão de moral. Ter cultura não é uma coisa boa em si, assim como fazer arte não é bom necessariamente. Arte e cultura expressam valores das pessoas que as produzem. Então, elas vão ser tão boas ou tão más conforme for a recepção delas. Se um povo é nazista, a cultura e a arte que ele produz vai quase com certeza ser nazista, a não ser nos casos de exceção, enfim, que eu já falei, mas né, é muito errôneo essa ideia da gente pensar que a cultura ou a arte são boas em si, né? Daí as pessoas dizem, ah, não, mas a arte liberta. Daí eu te pergunto, que arte? Liberta quem? Liberta do quê, né? É preciso abandonar essas ideias genéricas. A arte, ela pode ser absolutamente aprisionadora para alguém. Vou dar um exemplo. Não sei se vocês já viram aquele filme Billy Elliot, né? Filme famoso, talvez os mais jovens aqui não conheçam. Mas é a história de um menino que ele tem uma vida super difícil, um pai super duro, ele vive dentro de um sistema patriarcal, extremamente machista, de uma masculinidade tóxica. E esse menino, em certa altura, descobre o balé clássico. E o balé clássico liberta esse menino. Quando ele descobre o balé representa para ele a possibilidade de expressão de uma delicadeza, de um feminino que ele não encontrava na vida dele. E eu não estou falando aqui de gênero ou sexualidade só, eu estou falando de feminino no sentido de um arquétipo do feminino, de uma expressão arquetípica desse feminino que não existia na vida desse garoto, mas que estava dentro dele e ele precisava expressar aquilo precisava sair. E o sistema cultural hegemônico, machista em que ele vivia, não permitia que isso acontecesse, que isso aflorasse. E quando ele descobre o balé funciona como um oxigênio na vida dele e liberta ele. E daí o filme também sobre o pai reconhecer isso, por amor ao filho e tudo mais. Bom, mas daí você pega os relatos de muitas meninas, para quem o balé clássico significou um sofrimento absurdo, que tiveram professores de balé que as levaram à anorexia, ou a machucar os seus corpos, ou a exigência de um padrão de beleza impossível, de delicadeza impossível, de uma feminilidade idealizada, que elas não expressavam, que não expressavam para essas meninas aquilo que elas queriam expressar, e que, portanto, significaram para elas a imposição de um sofrimento tão grande quanto a cultura da macheza significava para o Billy Elliot. Eu mesmo tive vários professores de dança contemporânea que disseram que aprenderam a dançar com o balé clássico e elas tiveram péssimas experiências. E quando elas descobriram a dança contemporânea, as experiências delas foram de libertação do modelo rígido do balé clássico. Então, eu dei esse exemplo para mostrar que uma mesma forma cultural, né, e eu pego o balé porque ele tem uma estrutura bem fixa, apesar de ter muitas vertentes e muitas escolas, ele tem uma estrutura bem fixa. É uma mesma forma que para uma pessoa, dentro de um sistema cultural, significou liberdade e expressão, como no filme, e para outra significa sofrimento, doença, e ela tenta se libertar desse sistema. Eu poderia dar muitos exemplos aqui. Mas aonde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero superar essas visões de arte presas a um pensamento moral. Entender que a arte só é libertadora quando ela significa uma diferença interna a um movimento cultural que seja a regra e que oprima aquela pessoa. Ou seja, para que a arte liberte, ela tem que estabelecer essa diferença de dentro. Ela tem que causar esse nó. E que cada caso, né, tem que ser analisado dentro do seu contexto, da sua história. Para isso, a gente tem que recusar essas fórmulas de que a arte liberta. Quando começaram a aparecer na internet expressões como
cultura do estupro, a cultura da violência, a cultura do machismo, né? Todos nós vimos, né, algumas pessoas se colocando contra essas expressões, porque para elas, estupro e machismo jamais poderiam ser cultura. Você não pode falar cultura do machismo, né? E por quê? Porque na cabeça dessas pessoas, a ideia de cultura, assim como a ideia de arte, sempre foi associada a um valor positivo. Então, fica estranho associar um valor positivo a uma coisa que é uma violência. Mas onde está o erro? O erro está justamente na associação de valor que nós fazemos sobre a ideia de arte e cultura como coisas necessariamente boas. Do ponto de vista da palavra, cultura indica simplesmente alguma coisa que se repete e se transmite na tradição. Se o que se repete, se o que se transmite, se o que se cultiva, e a palavra cultura vem daí de cultivar, se o que se ensina é o machismo e o estupro, essa será a cultura e essa será a arte. Tá aí a música que ficou famosa há um tempo atrás, da Surubinha de Leve, que diz em que o narrador diz que tem que embebedar a mina, estuprar e depois descartar. É uma música, uma forma de arte, de cultura, que reproduz a lógica da violência, do machismo, do estupro. Portanto, não se trata de ensinar arte ou ensinar cultura a partir de pressupostos genéricos, porque elas libertam, porque elas são coisas boas em si, mas da gente criar as possibilidades para que as pessoas, os alunos, as alunas, nós olhemos para a cultura e para a arte, reconheçamos nelas os valores que elas têm, positivos ou negativos, complexos, e reconheçamos naquilo aquilo que pode representar para a gente uma tentativa de diferença, de saída, de respiro, de oxigênio. E que a gente possa, a partir da vivência das técnicas, dos procedimentos, das vivências artísticas, transformar essas formas de forma crítica, trazendo isso para o nosso corpo, para a nossa história, para a nossa pessoalidade, para a nossa subjetividade, para aquilo que faz sentido para a gente, para o nosso contexto. E eu falo trazer para o corpo, porque esse é o lugar, na minha opinião, mais subjugado da escola, e que tende ainda a ser mais subjugado nas formas atuais de ensino à distância, em que o corpo fica sentado na frente do computador, como nós estamos agora. Mas é claro, o problema não é o ensino à distância em si, porque entre ficar sentado na sala de aula ouvindo alguém falar e ficar sentado na sala de casa na frente de um computador dá na mesma. Mas a cultura corporal da educação é a cultura de ficar sentado ouvindo, de ficar sentado lendo, de ficar sentado assistindo, de ficar sentado copiando, de ficar sentado escrevendo. Essa cultura corporal precisa ser definitivamente questionada. E não só por uma questão de saúde, né, biológica, no sentido de que estamos ficando com cifose, lordose, escoliose, que também é verdade. Mas porque se nós queremos criar uma cultura em que as pessoas agem, e não só, como todo mundo diz, ficam esperando as coisas mudarem, mas uma cultura em que as pessoas ajam, é preciso que a educação seja uma cultura da ação, né? Bom, para amarrar e terminar, eu quero falar, antes de ler as perguntas e poder conversar com vocês, falar sobre a ideia de utilidade. Para que serve a arte? Qual a utilidade da arte, pensando nessa dinâmica que eu estou trabalhando aqui de cultura e de exceção? Existem duas respostas para essa pergunta, e as duas são opostas e complementares, como yin e yang. A primeira é aquela que diz, não, a arte é útil. Bom, se nós quisermos dizer que a arte é útil, a gente tem que pensar que a noção de utilidade que nós estamos usando aqui vai muito além dos estereótipos que todo mundo já conhece. Ou seja, que a arte torna as pessoas sensíveis, criativas, livres. Como eu já disse, isso não é necessariamente verdade, porque a arte, dependendo de como ela foi ensinada, também pode ser ruim. A questão sempre é qual arte, para quem, quando e como ela é ensinada. Portanto, para a gente pensar para além da moral, para além do bem e do mal, a gente precisa entender que a noção de utilidade ela é muito questionável. Vou pegar um exemplo clássico, né? Muitos pais, quando ouvem seus filhos dizer que eles vão ser artistas, se desesperam, se descabelam,
porque a arte é inútil, então eu queria que você fizesse engenharia, né? Mas é por quê? Porque a engenharia é útil, né? No senso comum, eu diria, eu não preciso de arte, mas os homens precisam de engenharia. A engenharia é útil, porque ela nos ajuda a sobreviver no mundo. Ora, para muitos povos indígenas, eles vivem absolutamente sem a engenharia ocidental, enquanto ciência acadêmica. É claro que cada povo indígena tem, obviamente, a sua própria engenharia, o seu próprio pensamento sobre como construir suas moradias, sobre como aquecer a sua comida, o seu corpo. Mas muitos deles vivem perfeitamente bem sem a engenharia ocidental, essa que se ensina nas academias, né, nas universidades. Vivem sem casas de concreto, sem energia elétrica, etc. Aliás, a engenharia ocidental costuma aparecer para essas comunidades como um mal, né? Como algo que vem para destruir os rios, por exemplo, como foi o caso do Rio Doce, dos povos do Xingu. Então, se a engenharia ocidental não é fundamental para a sobrevivência humana, então qual é a sua utilidade? Por que nós costumamos considerar a engenharia útil e a arte como não útil? Bom, alguém vai dizer, eu prefiro viver numa casa de concreto, com energia elétrica e acesso a computadores, porque eu aprendi a viver assim. Eu quero viver assim porque isso me dá conforto. Ok, eu também, porque foi assim que nós fomos ensinados. Mas então, se a gente concorda que a engenharia ocidental não é essencial, na medida em que ela não é vital para a sobrevivência humana, mas que ela é apenas que ela apenas ajuda alguns a viver melhor, segundo seus próprios conceitos do que significa ser melhor, então a engenharia é tão útil quanto a arte, porque a arte realmente não é vital para a sobrevivência humana, né? No sentido do comer e do dormir e daquelas coisas que são absolutamente essenciais. Mas para quem faz e para quem frequenta a arte, sem sombra de dúvidas, em muitos casos, ela melhora a vida. Ou porque ela reforça os nossos laços sociais, ou porque ela estabelece diferença crítica aos laços sociais. E com isso nos ajuda a criar novos laços. Mas, sendo reforçadora dos laços ou crítica dos laços, de qualquer forma, as pessoas que fazem arte, que convivem com ela ou que frequentam a arte, vão sempre dizer que a arte as ajuda a viver melhor. E tem milhões de pesquisas que provam isso. Assim como, para algumas pessoas, uma casa de concreto ajuda a viver melhor, e para outras, uma casa de sapê ou de palha e madeira é muito melhor, mais aconchegante, porque, por exemplo, a permite estar em contato direto com a natureza. Enfim. Então, é importante a gente entender de que noção de utilidade a gente parte, em oposição a que nós estamos falando. Por exemplo, isso da arte tornar a vida melhor não foi descoberto agora, não é uma coisa recente, né? Uma coisa que os arteterapeutas descobriram. Aliás, um beijo a todos os arteterapeutas maravilhosos que descobriram na arte um jeito de melhorar a saúde e a vida das pessoas. Mas isso de que a arte cura, de que fazer arte ou ver arte pode tornar a vida mais preenchida de sentido, é uma noção muito antiga, né? Inclusive perigosa. E é por isso que muitas culturas hegemônicas, quando descobriram que a arte criava novos sentidos para a vida das pessoas, inventaram a censura. Né? O que é a censura, se não um mecanismo de abafar formas de arte que não estão dentro da cultura dominante? Bom, mas a resposta oposta também é possível. A arte é inútil. E nesse sentido, nós estamos tomando aqui a palavra útil como sinônimo de produtividade. E daí é verdade. A arte pode ser super inútil, porque ela não produz produtos, no sentido de uma mercadoria, por exemplo. E daí eu vou dar um exemplo aqui, e nós temos aqui na nossa reunião uma pessoa que é a Sirlene, que está aqui assistindo, e que é uma artista da arte cerâmica. Eu vou dar um exemplo da arte cerâmica, né? Você pode produzir um vaso, um pote de cerâmica feito manualmente e vender esse pote como um produto. Você pode fazer isso. E dizer, olha aí, super útil, né?
Dá para colocar comida dentro dele. Mas não é a arte que é útil. Porque você também pode comprar um pote de plástico que foi feito por uma máquina, por uma indústria, que tem a mesma utilidade, que provavelmente é até mais barato que aquele de cerâmica. Mas, nesse sentido, não é a arte cerâmica que é útil. O útil é o pote, mas ele não precisa ser artístico para ser útil. Aliás, o fato dele ser artístico, né, no caso do pote de cerâmica, ser artístico no sentido de ser manual, artesanal, e o pote da indústria não, só o torna mais caro em geral, no sentido do valor econômico. Então, a arte, nesse sentido, é inútil, do ponto de vista da produtividade. Ou seja, nós não precisamos da arte para produzir coisas, para produzir mercadorias. A arte é improdutiva, porque ela pertence à esfera da cultura que nós chamamos de lazer. E o lazer, nesse sentido, é tudo aquilo que não é trabalho, exceto, é claro, né, para os artistas de profissão. Mas o lazer, nesse sentido, é tudo aquilo que é inútil, que é improdutivo, que pertence ao ócio, ao relaxamento, ao prazer e não ao dever. E daí, nesse sentido, sim, a gente pode dizer a arte é inútil. Mas daí eu te pergunto, nós também não necessitamos do prazer, do ócio, do relaxamento? Do pote, que não é simplesmente útil, mas é lindo e prazeroso de olhar e de tocar, e que torna o ato de comer o que está dentro do pote ainda melhor, porque ele foi feito por mãos humanas. E a partir do toque que deu a ele aquela forma única, eu sei quem o fez. E não tem mais nenhum pote como aquele no mundo. Isso torna ele especial e diferente dos outros. Será que não é justamente porque a gente considera o prazer, a estética, o ócio, o relaxamento, o corpo como coisas inúteis que nós estamos adoecendo e destruindo florestas e ficando cada vez mais dependentes de remédios? Olhem para o tamanho e carga horária das disciplinas de arte e educação física na escola, em comparação às outras disciplinas que são úteis. Olhem o quanto nós estamos diminuindo a importância do ócio, do relaxamento, do lazer, do prazer, em nome de uma sociedade da produtividade, da utilidade, entre aspas. E vamos pensar se não é justamente essa a causa de muitas das nossas crises de ansiedade, de depressão e de doenças. De ver o mundo como algo que eu tenho que consumir, que trabalhar, que fazer, que racionalizar, e não simplesmente viver, apreciar, contemplar, experimentar, rir. Tem uma frase da Pina Bausch, que é uma dançarina e coreógrafa que eu gosto muito. Ela diz assim: dance, dance. Do contrário, estaremos perdidos. Então, se a gente quiser dizer que a arte é útil, eu posso concordar, na medida em que, para quem faz e quem procura, ela pode tornar a vida muito melhor. Como a gente tem visto as pessoas agora na quarentena procurando séries, filmes, cursos de arte, dança, trabalhos manuais online, para preencher a sua vida de sentido. Aí a arte é útil. Mas, se nós pensarmos também em termos de produtividade, daí não. Daí a arte é inútil. E daí é o meu desejo que todas as pessoas possam ter o privilégio do ócio. O privilégio de criar na sua vida espaços para o ócio, para a brincadeira, para o prazer, para a arte, para tudo que é inútil. E daí, para todos aqueles que dizem que a arte é educação física, que brincar, que jogar, que rir, são coisas inúteis, eu respondo, sim, são inúteis. Ainda bem. Era isso que eu tinha para dizer. Bom, eu falei muito e agora eu gostaria... Nossa, nós temos 52 pessoas! Quanta gente! E aqui nós estamos... Nossa, as pessoas falaram muitas coisas aqui do lado. E daí eu vou ler agora o que as pessoas disseram para que a gente possa conversar, tá? E daí eu vou respondendo caso tenham perguntas ou caso tenham comentários que as pessoas foram dizendo aqui na lateralzinha. As pessoas deixaram seus e-mails para garantir o certificado. Se você ainda não deixou, deixe.
Muito obrigado, Maílson, por ter feito a tradução em Libras. Bom, daí tem a Lorena. A Lorena diz assim: li uma vez que os dadaístas eram considerados anti-arte. Isso de ser uma exceção pode também se aplicar a eles? Ótima sua pergunta, Lorena. Muitos movimentos ao longo de arte, ao longo do século XX, se auto-intitularam ou foram intitulados de anti-arte, anti-estética, assim, de nomes que se opõem à ideia de arte, mas que, de alguma forma, são artísticos. Assim como a ideia de contracultura lá nos anos 70, né? O que todas essas ideias de anti-arte, anti-estética, estética negativa, não arte, o que todas essas ideias têm em comum? Elas têm em comum justamente a ideia de exceção, a ideia de estabelecer uma diferença. Ou seja, é quase como se eles estivessem dizendo, bom, se isso é o que é arte, então o que nós fazemos é anti-arte, né? Quando o Marcel Duchamp, né, que é um artista francês, mas que mora nos Estados Unidos a maior parte do tempo, quando o Marcel Duchamp pega lá o mictório, né, e dá o nome para aquilo de a fonte e coloca aquilo para ser apresentado como uma obra de arte, né, ele está indo contra tudo aquilo que as pessoas acreditavam que fosse a arte, que estava ligado a um processo do fazer. Porque não foi o Duchamp que fez aquele mictório. Ele comprou um mictório que estava pronto, né? Então, a operação artística dele foi simplesmente pegar alguma coisa que já estava pronta e ele não fez nada, ele simplesmente colocou, ele simplesmente deslocou o sentido daquilo. Aquilo deixou de ser uma coisa útil, um produto que estava sendo vendido na casa de material de construção e passou a ser um objeto para ser contemplado. De alguma forma, ele estava questionando aquilo que se dizia ser arte, mas muitas pessoas chamaram aquilo de anti-arte, de não arte, enfim, daí vieram vários nomes ao longo do século XX. Não sei se eu respondi sua pergunta, Lorena, mas sim, eu acho que a resposta, em geral, para sua pergunta é sim. A Sofia, que é uma grande amiga, está pedindo aqui, você poderia fazer um comentário sobre a aproximação ou afastamentos do conceito de contracultura e decolonização cultural? Grata. Nossa, ela pediu uma tese de doutorado, ela não fez uma pergunta, né? Vamos lá, vamos ver se eu consigo. Recentemente, quando eu digo recentemente, nos últimos 30 anos, essas palavras, esses conceitos descolonial, decolonial, contracolonial, pós-colonial, todas essas palavras, elas têm sim, surgido, né, no campo da teoria para justamente pensar em propor um pensamento que parta de outras epistemes, ou seja, de outros sentidos, de outras mitologias, de outras produções de sentido no mundo. Por quê? Porque o que aconteceu ao longo da história foi que a cultura branca, ocidental, patriarcal, europeia, ela exerceu um poder de imperialismo cultural sobre as outras culturas, destruindo muitas delas, se apropriando de muitas delas, enfim. E isso fez com que muitas culturas fossem negadas, fossem negligenciadas. Então, todos esses movimentos, né, pós-colonial, decolonial, descolonial, contracolonial, são conceitos que surgem justamente para tentar criar uma cultura da exceção dentro e tensionar essa cultura hegemônica. Nesse sentido,
que fez a pergunta. Eu acho que esses movimentos propõem uma contracultura nesse sentido, né? Mas é que como falar de contracultura é falar de um movimento histórico bem localizado, é muito complicado dizer, esses movimentos são contraculturais, né? Porque movimentos contraculturais são aqueles específicos, historicamente localizados na década de 70, blá, 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 blá. Mas, sim, em termos de conceito, acho que sim. A Gabriele perguntou, as perguntas que são teses de doutorado. E como diferenciar arte de entretenimento? Muito boa essa pergunta, difícil, mas muito boa. A palavra entretenimento, ela vem de uma ideia, ela significa o seguinte, você tem duas coisas, né? E você entretém, tem no meio. Entreter é ter no meio de duas coisas. Então, você tem uma tarefa importante, você tem outra tarefa importante, e no meio dessas duas tarefas, você vai se entreter. É mais ou menos isso. Que também é próxima da ideia de passatempo, né? Então, dentro da cultura, sobretudo da cultura capitalista, surgiu essa ideia de entretenimento ou de passatempo, que também estão ligadas à ideia de lazer, para se referir à utilidade da arte, né? Ou seja, para se referir à ideia de que, então, a arte diverte, a arte tem essa função de divertimento, de entretenimento. E daí você vai ter, basicamente, duas linhas de pensamento, né? Uma que diz, sim, a arte é entretenimento, e que bom que ela é, porque ela diverte. Então, Brecht, por exemplo, que é um teatrólogo, né, encenador, diretor de teatro alemão, o Bertolt Brecht, ele vai dizer, sim, a arte diverte. Isso é uma função importante da arte. E outra linha que vai dizer, não, a arte não é entretenimento, a arte é crítica, a arte é ruptura, a arte é contracultura. E daí a Gabi me pergunta como que a gente diferencia a arte de entretenimento. Gabi, eu acho que a gente não diferencia. Eu acho que... porque diferenciar, nesse caso, seria considerar que existem duas grandes categorias e que elas são separadas. E eu não acho que elas sejam separadas. Eu acho que existe uma mistura e um ponto difícil de intersecção entre elas. Porque, ao mesmo tempo que existem formas de arte que se assumem como puro divertimento, ou seja, como alguma coisa cuja única função é entreter, é passar o tempo, é divertir, outras vão dizer que a função delas não é essa. E no meio dessa zona de intersecção entre as duas coisas, você tem um milhão de manifestações que são arte e são entretenimento. Eu acho que existe no pensamento, principalmente num pensamento mais da esquerda, que tende a fazer uma diferenciação muito nítida entre essas duas instâncias da arte e do entretenimento, e essa divisão muito nítida nos prejudica. Ela nos causa um problema, assim. Então, não sei se eu te respondi. Vamos lá. Sirlene, ixi, agora vem, lá vem. Ainda falei de arte cerâmica, com essa mulher, não podia ter falado. Se eu soubesse que ela vinha, eu não teria falado. Ela falou assim, Pedro, uma abordagem antropológica que define a cultura como teia de significados pode abrir uma porta. Ótimo, muito bonito esse pensamento. A Silene está, então, propondo, né, uma das definições de cultura como uma teia de significados. E a ideia de teia é boa porque ela tem a ver com essa ideia de tecido, né, de alguma coisa que são fios e que se cruzam, se chocam, né? Bonita essa ideia, eu gosto.
A Sofia diz, o governo atual diz, prefiro uma faculdade formando um engenheiro do que um filósofo. Quer fazer filosofia, pague com seu dinheiro. Com a licença poética, mas essa é a fala de um ex-ministro. Então, essas falas, né, desse governo, mas também de outros, estão justamente nessa lógica da utilidade, de uma lógica da produtividade. A Sofia depois diz, vi essa semana um vídeo com um relato de uma professora indígena que dizia que sofria muito quando precisava ir até a USP, detestava pegar ônibus, metrô, comer na cidade, se distanciar da floresta, da sua comunidade. Tinha dores de cabeça, ataques de pânico. Para ela, a nossa comunidade, a nossa noção de comodidade é uma violência. Então, a Sofia está colocando aí justamente está relativizando essa ideia do que é cômodo, né? Ou seja, a nossa cultura criou várias coisas para tornar a nossa, que eu digo, a cultura ocidental, né, branca, na qual eu me vejo mais do que imerso, né? Ela criou uma série de coisas para a comodidade, mas que para outras pessoas, e também para pessoas que estão dentro dessa cultura, essas formas do que seriam a comodidade são formas de violência. O Yuno diz, meio que nossa comunidade é violência. Ah, sim, ele está concordando com a Sofia. Daí, a Silene cita uma artista e pensadora, que é a Faiga Ostrander, e ela diz assim, criar é latente e inerente ao ser humano para a sobrevivência saudável da mente, né, da psique. Sem criar surgem as neuroses, as patologias psíquicas. A arte é pensada, então, como um lugar onde criar é potencializado e atende a essa necessidade. E por isso que ela é terapêutica. Muito obrigado, Silene, por esse complemento à minha ideia. Mas quero dizer também que as minhas ideias não são minhas, elas são frutos de leituras, inclusive da Faiga, que é uma autora que eu gosto muito. Porque ela escreve de um jeito simples. Simples no bom sentido do simples. Daí a Sofia diz, e nessa questão de inutilidade, temos muito que repensar sobre os editais culturais, que pedem várias contrapartidas, quando devia se compreender que a contrapartida é o envolvimento e o processo. Ah, muito legal essa questão que a Sofia propõe. Eu vou explicar para quem não é do campo da arte, porque eu entendo que aqui tem muitas pessoas que não estão a par disso, assim. O que acontece? Muitas vezes, para nós artistas criarmos arte, o governo faz editais culturais e ele fala assim, bom, eu vou te dar um dinheiro, né, para você artista produzir arte, mas você artista tem que em contrapartida a esse dinheiro que eu estou te dando para você produzir arte, você tem que oferecer para a sociedade alguma coisa. E isso criou no meio artístico, também por causa desses editais, uma lógica muito equivocada, que é o que a Sofia está questionando aí, que é essa lógica de que o artista tem que oferecer para a sociedade, pelo dinheiro que ele está recebendo, algo a mais do que a sua própria arte. Como, então, ele tem que oferecer oficinas, ele tem que oferecer, sei lá, né, em geral são oficinas, palestras, debates, enfim. O artista tem que oferecer alguma coisa como se a própria arte que ele vai criar, que ele vai produzir, não fosse suficiente, né? Essa é uma ideia bem difícil e que tem sido uma luta dentro dos movimentos que lutam aí por editais no campo da cultura. Quase como se o útil mesmo para a sociedade fosse as oficinas, fossem os debates, fossem a parte pedagógica, e a arte em si ela é inútil, né? No sentido, ela não é digna de receber aquele dinheiro que está recebendo. A Josivânia pergunta se vai disponibilizar essa gravação. Eu não sei. Alguém que é aqui da produção pode dizer se essa live vai ficar gravada, disponibilizada? Oi, Pedro. Tudo bom? Vai ficar disponibilizada sim, tá? Todo mundo que está participando, que possui Gmail, recebe por e-mail
a gravação, o link, pelo Drive. Quem Ah, não tem, pode acessar através do YouTube da biblioteca que eu coloquei lá no link, tá bom? Tá bom, muito obrigado, Sabrina. Por nada. Gente, nosso tempo está acabando, então eu gostaria de saber se mais alguém tem alguma pergunta para fazer, para a gente poder caminhar para o encerramento. E é isso. Mais alguém tem alguma coisa para dizer, para falar, para se manifestar? Não? Então tá bom. Mas daí vocês podem depois também me mandar e-mail, se vocês quiserem. A Silene está agradecendo, a Gabi está dizendo que está com saudades. A Gabi é uma ex-aluna, que é aquela ex-aluna que a gente mais gosta, porque ela é uma ex-aluna de teatro que virou atriz. Então, é aquele calor no coração de qualquer professor, assim. 2012. Nossa, Soraya. Gente, Ô, pessoas Pedro. muito chiques estão aqui nessa live. Olha, Soraya, minha orientadora. Nossa Senhora, que responsabilidade. Estou em crise. Obrigado, saudades também. Ô, Pedro. Oi. Eu quero, gente, pedir vocês para ficarem na atividade, porque agora, depois que Pedro terminar, nós daremos seguimento ao encerramento do nosso evento, né, que começou no dia 27, né, falando sobre várias questões de artes. E, Pedro, eu acho que você falou exatamente o que precisávamos ouvir. Foi muito boa a sua fala, tá? Eu acho que foi bem instigante, bem necessária, e parece que encaixou o que precisávamos para finalizar o evento. Eu acredito que você ouviu todas as outras palestras e encaixou, porque não é possível, né? Porque foi realmente... Participar da maioria delas que eu pude, foram muito boas mesmo. Inclusive, depois olhem o canal, né, do evento para vocês verem as outras palestras que vão ficar disponibilizadas lá. A Sofia está perguntando, acho que sim, tu vai ficar tudo disponibilizado, porque tiveram várias falas muito legais de pessoas muito bacanas. Qual é o nome do canal, Sabrina? É o mesmo nome de todas as redes sociais da biblioteca, que é Biblio, de biblioteca, né? _ IHL. Acho que Tá seria bom? legal vocês... Aí, Pedro, uma coisa legal é que a biblioteca ela promove lives também, não só essa, né? Outras. E aí, quem quer conhecer mais, segue o Instagram da biblioteca, que eu acho que tem bastante coisa lá. Que dá também, por exemplo, semana que vem a gente já começa com outras palestras, vai ter que caminham, né, no campo da educação e outros caminhos também. E aí dá para ver, tem vários professores do IFNMG e a gente faz convite. Isso, Gabriele, IHL. Pedro. Gente, muito obrigado pela presença, pela participação. Vocês são muito lindos. Muito obrigado aos amigos que vieram dar uma força moral aqui. E muito obrigado a todos, todos mesmo. Um grande beijo para todo mundo e até a próxima. Pedro, muito obrigada de verdade, mesmo, tá? Foi muito bom ter você aqui com a gente. Falou, foi muito bom estar aqui também. Gente, a atividade cultural, ela vai ter certificado também, tá? E ela vai ser apresentada por 2 pessoas e eu me joguei no meio da atividade. Que durante esse período, né, o pessoal ficou me instigando a falar um pouco da minha poesia ou até apresentar um pouco da poesia que eu escrevo, né? E aí eu resolvi colocar. Desde que eu comecei o projeto Conexão Bíblia, que é um projeto de extensão da biblioteca, eu tenho aprendido a lidar melhor com mostrar ao público essa poesia, né? Porque eu faço ela para mim e nunca mostro. Aí eu já fiz umas 2 apresentações dela, lá no Instagram, alguma coisa, e hoje a gente vai trazer um pouquinho dela. E aí a gente vai trazer também muita música, com o professor Alex e com o Thiago. Então, fiquem aí que a gente volta no máximo em 5 minutos, tá bom? Então tá. Pessoal, bom evento a todos. Um grande beijo e muito obrigado mesmo. Obrigada a você, Pedro. Foi muito bom, viu?